Olá, navegantes! Mais uma vez estamos juntos. Desta vez não vou usar o meu jargão popular, mas vamos falar sobre esta crise internacional que estamos vendo agora. Estados Unidos e Irã estão numa disputa para que eles possam tentar dominar o mundo, né? O nosso amigo Trump, ele tem aquela mania, né, de ser o Pink e o cérebro, né? Quero dominar o mundo. Só que como um homem inteligente, um homem perspicaz, ele deveria saber que mexer no Oriente Médio é simplesmente mexer no vespeiro. Por quê? O Oriente Médio já diz uma coisa bem simples. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, informalmente, ela auxilia grupos dissidentes que lutam contra a presença do Império Turco Otomano na região. Esses grupos são, em grande parte, tribos que são todas elas voltadas ao sistema ainda de castas originária, ainda dentro das suas convicções religiosas. Basicamente eram grupos xiitas, sunitas, e que esses grupos não se davam. Mas aí surge no cenário da guerra um homem que tem a possibilidade de fazer essa junção. E ele faz essa junção. Chama-se Lawrence da Arábia, um coronel do exército britânico, que estava vivendo no Egito e, sinceramente, estava lá sendo prejudicado. Foi para a Arábia e lá ele conseguiu fazer a junção desses árabes para que eles pudessem lutar a favor dos ingleses. Neste contexto todo, o mais importante é que nós devemos entender o seguinte: durante boa parte do que a gente chama de Idade Média, o período anterior à Idade Média, o que a gente chama de Idade Média, que muitos historiadores ainda chamam de Idade das Trevas, muitos professores dizem assim, Idade das Trevas. Trevas só se for na vida deles, porque os maiores pensamentos surgiram na Idade Média. Leonardo da Vinci, como outros grandes pensadores, surgiram dentro da Idade Média. O mais importante é a gente lembrar o seguinte: existia uma rede de comércio chamada Comércio da Seda, ou Rota da Seda. Esta rota saía diretamente da China e atravessava o deserto no lombo de camelos e chegava até o mar Mediterrâneo, aonde duas cidades europeias, italianas, não posso chamar ainda de italiana, mas vamos acreditar que sejam italianas, Gênova e Veneza, duas cidades-estados, tinham controle do mercado triangular. Eles faziam o comércio pelo Mediterrâneo. Aí alguém teve uma ideia sagaz que foi muito boa. Alguém resolveu fazer as cruzadas. Aí eu pergunto para você, por que eu tenho que fazer a cruzada? Bom, primeiro, eu quero tirar das mãos dos muçulmanos a Cidade Santa. Esse é o fator que todo mundo vai dizer para você. Será que foi só para tirar o muçulmano da Cidade Santa? Se eu tenho duas cidades que têm o comércio do mundo, por que eu vou ficar sozinho ali naquela? Vou deixar aquelas duas cidades ali. Eu quero uma fatia desse mercado também. Então o que eu faço? Eu crio uma situação para que eu possa invadir o território árabe e principalmente conquistar a principal cidade, que era o entreposto comercial mais importante do Oriente Médio.
Jerusalém é a cidade mais importante do Oriente Médio, gente. Por quê? Porque Jerusalém é a sede de 3 religiões. 3. Judaísmo, islamismo e catolicismo. Dentro do catolicismo nós temos o cristianismo. Mas nós não estamos falando de cristianismo, estamos falando de catolicismo. Então o que acontece? Todo mundo queria uma fatia daquele bolo. Como é que eu faço para reconquistar isso? Preciso conquistar a cidade. Vou lá e envio tropas de toda a Europa, tropas que não se dão, mas eu envio tropas de toda a Europa para poder reconquistar esse território. Reconquistando esse território, eu consigo reconquistar a Rota da Seda. Justamente isso que vocês pensaram. A Rota da Seda. Desculpem, gente, mas acabou de passar um motoqueiro aqui. Não deu para parar o vídeo, mas tudo bem. É um motoqueiro que não é fantasma, né? Hoje eu estou gravando de casa, hoje eu não estou gravando no estúdio, então, infelizmente, sábado à noite, 8h20 da noite, um professor de história sentado fazendo um vídeo sobre isso com vocês. O mais importante é o seguinte, gente. O nosso amigo Donald Trump, que mais parece o Pato Donald, que só faz besteira, ele agora decidiu sair do acordo de proliferação de armas atômicas e o acordo que foi firmado entre países europeus e os Estados Unidos para a manutenção da paz e a manutenção e a construção de uma paz vigiada no Oriente Médio junto com o Irã, para que o Irã não produzisse armas nucleares. Com a saída dos Estados Unidos, a Europa inteira decidiu ficar em bloco apoiando os nossos amigos iranianos. Isso criou um desgaste dentro da sociedade. E esse desgaste cria um grande problema. Por quê? O Irã, ele foi um dos países criados pela Grã-Bretanha. O Irã, assim como o Iraque, foi dominado durante muitos, mas muitos anos pela doutrina da canhoneira. Os ingleses, os americanos, os franceses, os próprios alemães, os belgas, todos eles tiveram um pedacinho ali daquele território. No momento pós-Segunda Guerra Mundial, eu tenho um processo de inversão de valores. Os países ocidentais estão falidos. A Inglaterra está destruída. A França, coitada da França, foi destruída e dizimada. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso agora ter minha liberdade. Quero ter minha liberdade. E como controlar uma liberdade? É fazendo revoluções que eu posso controlar. No caso da Síria, eu decidi colocar lá inventar um rei, o Shah. Posteriormente, veio a ser o Shah Reza Pahlavi, que depois tomou-lhe um chute no derrière, voltou para a França. E aí, meus amigos, desculpa, gente, eu falei Síria, no Irã, é porque a Síria faz parte do contexto. 1000 perdões. O professor também erra. Como o Shah Reza Pahlavi não conseguiu ficar lá no Irã, o Ayatollah Khomeini chegou e criou uma sociedade muçulmana radical xiita. Hoje, o Irã ele é controlado por um outro Ayatollah chamado Khomeini. Esse líder espiritual, ele é menos radical do que o
do que o anterior, mas ele tem um problema: ele não gosta de Israel. E já temos algum tempo que Irã e Arábia Saudita disputam um territóriozinho lá no final, pouca gente fala, está nas entrelinhas da nossa divulgação telejornalística, a qual a gente não tem acesso a quase informação alguma. Esse conflito, ele afeta diretamente as relações comerciais do Irã com o restante do Oriente Médio. Mas o que é importante salientar? A China entrou em guerra comercial com os Estados Unidos por conta da nova tarifação contra o aço chinês ao mercado americano. Nosso amigo Donald Trump, que mais parece com o Pato Donald, decidiu que ele sozinho podia produzir o aço inteiro do globo terrestre. Coitado dele. A China é o maior produtor de aço do mundo. A China comprou 51% da Mercedes-Benz. Oi? Comprou o quê? 51% das ações da Mercedes-Benz mundial agora pertencem à China. E agora a China, em contato com Teherã, decidiu construir uma ferrovia que vai ligar Pequim a Teherã. Por quê? Hoje, miseravelmente, um navio que sai da China, ele demora, em média, 25 dias para poder chegar na América do Norte. De trem, a 300 km por hora, que é a velocidade que vai ser implementada nesse trem, ele vai chegar em 2 dias em Teherã. Teherã vai ser um grande estuário de mercadorias chinesas. Essas mercadorias que vão ser implementadas e vão ser lançadas no mar Mediterrâneo sem pagar um centavo ao Egito e que vão ser lançadas diretamente no mar Mediterrâneo, aproximando a presença do comércio mais importante que nós temos, que é o comércio mediterrâneo / atlântico, porque grande parte dos produtos passa pelo Canal de Suez e depois passa pelo Estreito de Gibraltar. Esta ligação também vai ter uma ligação com a Rússia, que já iniciou as suas obras para a construção de uma ferrovia que vai interligar também Rússia e China, numa perspectiva muito grande de alinhamento econômico, social e político. Bom, o cenário está montado. As cartas estão na mesa. O jogo de War já foi montado. Basta agora, parafraseando um grande líder alemão, Otto von Bismarck, que disse, certa vez, qualquer idiota pode começar uma guerra. Qualquer idiota pode acender o pavio. E acendendo esse pavio, ninguém vai conseguir apagá-lo. Porque no Oriente Médio, os ódios são notórios. E esses ódios notórios nos trazem infinitos problemas para a nossa vida. Principalmente, senhores e senhoras, senhoritas, crianças, todos que têm acesso a esses vídeos, lembrem-se, qualquer guerra que aconteça no Oriente Médio, aumenta o preço do quê? Do petróleo. Se aumenta o preço do petróleo, aumenta o dólar. Se aumenta o dólar, aumenta o nosso combustível no Brasil. Pasmem. Somos todos peões dentro desta mesma história.
Senhores, eu me despeço, senhoras, eu me despeço com sempre avante e que nós possamos sim ver o mundo não entrar num grande colapso econômico devido a uma guerra. Forte abraço, tudo de bom.